Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje é o episódio 129. Hoje nós leremos 2 Samuel, capítulo 11, 1 Crônicas, capítulo 14 e 15, e depois o Salmo 32. É a leitura de hoje, gente. As leituras de hoje podem nos ensinar muito, sobretudo sobre a fraqueza humana, sobre o limite, sobre o itinerário que o pecado muitas vezes trilha em nossa alma para nos afastar de Deus, para nos tirar da verdade, para nos confundir, sabe? Sejamos atentos e não julguemos, viu? Isso é muito importante, aqueles que caíram, porque como diz a própria palavra de Deus, quem está de pé, lute para não cair, né? Porque nós somos vulneráveis e precisamos sempre vigiar. Vamos aprender aqui com os erros de Davi. Davi que é um grande homem de Deus, através do qual Deus fez muitas coisas bonitas. Ele também escorregou, ele também se desviou. E a gente pode aprender também com os erros dos outros, no sentido de não repetir esses erros. Olha, eu sou o Padre Adriano Zandoná. Se você é novo, nova por aqui, eu convido você a se inscrever no meu canal. Aqui eu posto todos os dias o Evangelho do dia, a homilia diária. Aqui também eu posto todos os dias, todas as tardes, o terço às 6 da tarde, às 18 horas. Tem a playlist dos clipes dos meus DVDs. Tem também a playlist das orações poderosas, onde você pode encontrar oração pela cura da libertação, pela superação da insônia, pela restauração do matrimônio. Muitas causas importantes você pode encontrar oração aqui na playlist Orações Poderosas, tá certo? Vamos então ouvir a palavra de hoje. 2 Samuel, capítulo 11. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Então, Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias, o Iteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava teus pés. Urias saiu do palácio do rei e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram-no a Davi: Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltaste porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento, e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para poder comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica aqui hoje ainda, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi convidou-o, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o, para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tomaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias o Iteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: quando tiveres contado ao rei os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser: por que vos aproximastes da cidade para lutar?
Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobaal? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o Hiteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele: os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos, e morreram 18 dos servos do rei. Morreu também o servo Urias, o Hiteu. O rei respondeu ao mensageiro: dize a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou-o. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 14. Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Soba, Natã, Salomão, Gebaá, Elissua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elissama, Baaliada, Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo, mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso, esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenara, e derrotou o exército dos filisteus, desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe tinha preparado. Reuniu os filhos de Aarão e os levitas, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos, dos filhos de Elissafã, Semeías, o chefe, e seus 200 irmãos, dos filhos de Hebron,
Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazeis subir a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar, como manda a lei. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como o tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que os sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele, Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maacias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores, Emá, Asaf e Etã, tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maazias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias tinham harpas de oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banaías, Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-Edom e Jeias eram os porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca do Senhor a partir da casa de Obed-Edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor, e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores, e Conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou-o no seu coração. Senhor, nós te agradecemos pela palavra desse dia, porque a tua palavra nos ilumina, Senhor. Dá-nos a graça de não cometermos o pecado, de não cedermos ao mal, à impureza, como aconteceu com Davi. E também, Senhor, nos ajuda a aprender com os nossos erros e pecados quando eles acontecerem, que nós saibamos aprender com eles também e recomeçar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vemos hoje a história do grande pecado de Davi, né? E nós vemos o caráter desse hitita, desse hiteu chamado Urias, né? Urias estava combatendo, arriscando a sua vida pelo rei e pelo povo de Deus. E mesmo Davi querendo levá-lo, né, a dormir com a sua esposa, para ele assumir a culpa da gravidez, né? Davi era sórdido ali o seu plano. Urias foi muito fiel, porque naquela época, enquanto a arca de Deus estava fora, enquanto o povo de Israel estava combatendo, eles não podiam dormir com as mulheres, dormir no conforto da casa.
Então esse homem, apesar de ser um estrangeiro, ele tinha um caráter muito, sabe, uma lisura de caráter muito significativa, muito especial. Mas veja bem, no Antigo Testamento, naquela época no Oriente Médio, quem conduzia os exércitos na batalha era o rei. Mas Davi ficou em casa, enquanto Joabe combatia por ele. Então você sabe que os grandes pecados, eles começam das pequenas coisas, das pequenas negligências. Quando a gente vai negligenciando, sabe, as tarefas que Deus nos deu, as tarefas do dia a dia, aí a gente vai abrindo brecha para o pecado acontecer. Por exemplo, você é um pai, mas você já não fica mais com seus filhos. Você só quer ficar no bar, você só quer jogar bola, você só quer jogar videogame. Você é uma esposa, mas você não dorme mais com seu marido, não tem mais intimidade, não conversa mais, só quer saber de estar na academia com as amigas. Ah, pai, do que tem? Eu tô cansada. Tudo bem. Só que cuidado, as pequenas negligências levam aos grandes pecados. Davi talvez falou, você viu que no livro de Crônicas a gente leu que a fama de Davi, na 1 Crônicas 14, se espalhou muito, ele era famoso. Todo mundo olhava para ele e falava, nossa, esse rei é abençoado por Deus. Nossa, esse homem conquistou muita coisa, um jovem, né? Que fama, que glória ele tem. E aí ele falou, eu posso ficar confortável agora, cuidado. Cuidado com essa zona de conforto, com essa negligência, porque isso abre as brechas para os grandes pecados. É aí que o demônio entra. É aí que essa distração da nossa principal missão é uma porta de entrada para o mal. Ou seja, permaneça fazendo o que Deus te escolheu para fazer. Se é uma mãe, seja uma mãe. Se dedique com seus filhos. Você é pai, viva o seu matrimônio. Se é casada, viva o seu matrimônio com tudo que ele comporta. Lute para renovar o matrimônio se está pesado, para conversar, para sair vocês dois para passear um pouquinho, nem que seja, sabe, para ir no cinema juntos, namorar, é importante. Mas não negligencie a sua principal missão. Não seja preguiçoso, me perdoe, tem gente que perde o casamento, que perde a vocação por preguiça. A pessoa é negligente, tem gente que foi mordido pelo bicho da preguiça que não consegue se mover. Mas olha, você vai deixar que a preguiça destrua a sua casa, destrua o seu casamento, você vai prestar conta disso diante de Deus depois. Eu vou prestar contas. Então, seja atento com as coisas que Deus te pediu para fazer. Certa vez perguntaram, a um santo da congregação salesiana, um jovenzinho, que morreu novinho, chamado Domingos Sávio, São Domingos Sávio, Ele era um menino de muita oração, tinha muita fé em Deus. Morreu, acho que, não lembro se foi com 13 anos, 12, uma coisa assim. É bem novinho, E certa vez perguntaram para ele, olha, se Jesus voltasse agora, ele estava jogando bola lá com os amiguinhos, jogando um esporte lá com os amigos. Não sei se era futebol, na época talvez não tivesse futebol ainda, mas estava lá num esporte. Perguntaram assim para ele, se Jesus voltasse agora, Domingos, o que você faria? Ele olhou para os meninos, sorriu e falou, continuaria jogando bola. Por quê? Porque eu estou onde Deus quer. Eu estou aqui no oratório com as outras crianças, era o oratório de São João Bosco, Dom Bosco. Nós estamos aqui, eu não estou na rua, eu não estou negligenciando. Deus hoje, agora quer que eu esteja aqui jogando bola, então aqui eu ficarei. Ou seja, se você quer ser salvo, continue onde Deus te colocou. Pai, eu não aguento mais essa casa, mas você não casou, criatura. Eu não aguento mais esse casamento. Eu fico admirado com a insatisfação das pessoas. É gente celibatária que quer viver como casado, é casado que quer viver como solteiro. A pessoa casa, eu não quero mais ter intimidade com meu marido, aí eu não quero mais dormir com ele, aí eu não quero mais cozinhar. Minha filha, você casou, criatura, é sua vocação, você prometeu diante de Deus. Aí o outro prometeu viver só para Deus, eu quero ter alguém. Meu amigo, é um transtorno espiritual de bipolaridade generalizado, Esteja onde Deus te colocou. Se você casou, viva como casado. Se você é sacerdote, é religioso, é missionário, viva como tal. Viva a sua tarefa no dia a dia, porque essa negligência, como eu disse, Davi negligenciou, gente, a sua tarefa diária. E aí veio o pecado, porque quando você tem tempo para pensar, aquele ditado antigo é verdadeiro. Cabeça vazia é oficina do diabo. Sempre vai ter uma Betsabeia, Betsabeia, a gente traduziu para o português. Mulher bonita, tomando banho no rio. Naquela época, elas tomavam banho no rio. Talvez estivesse até sem roupa. Mas o que o rei tinha que estar lá olhando, gente? Naquela época não tinha chuveiro, assim que eles tomavam banho. O que o rei tinha que estar lá olhando? Me diga. Por quê? Porque ele não estava trabalhando, porque ele não estava assumindo o que ele tinha que assumir. E talvez ele não estava por causa que tinha subido na cabeça dele a fama, Eu estou muito confortável, você sabe que é muito perigoso. Duas situações na vida que são muito perigosas. Quando nós estamos muito embaixo, que aí a gente desanima, a gente fica sem ânimo, a gente fica sem coragem, a gente se entrega às vezes ao mal.
E outra situação perigosa é quando nós estamos muito em alta. Tudo dando certo, todo mundo gosta de mim, todo mundo quer tirar foto comigo, eu tenho sucesso. Opa, cuidado! Não afrouxe no sucesso, nem desanime no insucesso. Esteja sempre firme em Deus, firme fazendo o que Deus te pediu para fazer. Aprendamos com o erro de Davi. E claro, a gente aprende também, hoje nós vamos ler o Salmo 32, né? Se nós não conseguimos ler, hoje o Salmo 32 vai ficar de tarefa, então leia aí. Nós vamos ver que é um salmo de Davi, um salmo de arrependimento. Nós vamos ver que, graças a Deus, Davi se deixou tocar, ele se arrependeu. Ele viu que ele tinha feito errado, pediu perdão a Deus e recomeçou, e continuou sendo o maior rei de Israel, que tem um nome citado, cujo nome é citado em mais de 1000 livros da Bíblia. Isso mostra para nós que o pecado não precisa ser definitivo, a gente pode recomeçar e que Deus está sempre pronto a nos perdoar quando a gente, de fato, decide romper com o mal e decide não mais pecar, né? Enfim, é isso, aprendamos com tudo isso. Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós, nos liberta, Senhor, de toda negligência, que nós não sejamos, Senhor, preguiçosos nem negligentes com a missão que o Senhor nos deu, mas que em tudo nós façamos a sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você a partilhar. Manda aí o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para mais pessoas fazerem o estudo da Bíblia. Eu quero dizer para nós católicos, em primeiro lugar, nós católicos deixamos muito a desejar quando se trata do conhecimento da Bíblia. Precisamos melhorar, gente. Precisamos reagir. Então vamos ler mais e convidar mais pessoas a lerem também. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.